Eu sou Renato Folino, eu sou responsável pela área de planejamento patrimonial da XP Private, e hoje a gente vai dar sequência aqui às conversas relacionadas à questão dessa segunda fase da reforma tributária, discutindo um pouco o texto preliminar que foi apresentado pelo relator, senador Celso Sabino, deputado Celso Sabino, entender um pouco as diferenças em relação ao texto original do governo, o que a gente pode esperar daqui para frente, quais são os próximos passos aí em todo esse processo. A gente convidou para conversar com a gente aqui o Dr. Humberto Sanches. Humberto é um grande parceiro nosso aqui na XP, amigo de longa data e um dos maiores conhecedores de questões tributárias relacionadas principalmente aos nossos clientes aqui do Private. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma conversa bastante proveitosa. Quem está aqui comigo hoje para comandar aqui e coordenar esse bate-papo com o Humberto, Joana Liu, Head de Tax da XP Inc., o Pedro Olmo e o Gabriel Campoy da nossa equipe de Wealth Planning, tá bom? Então, sem mais demoras, Humberto, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai ter uma hora aqui de bastante interação com os clientes e trazendo informações importantes aí em relação a esse processo. Desculpa, antes de passar a palavra, gente, se vocês quiserem fazer perguntas pelo Q&A, está aberto. A gente vai estar passando aqui as perguntas para o Humberto para engrandecer mais essa nossa conversa, tá bom? Obrigado, Humberto. De novo, obrigado e bom que você está aqui com a gente. Bom, obrigado a vocês, Renato, Pedro, Gabriel, Joana, enfim, mais uma vez falando aqui desse projeto aqui de mudança tributária, né? Eu não estou chamando de reforma, estou tomando muito cuidado, porque a gente, quando fala em reforma, pensa uma mudança sistêmica, né? E a gente viu o governo tratar desse assunto desde o início, né, de uma maneira muito peculiar, já fatiando a reforma em vários caminhos, né, várias opções, separando por grupos, né, de tributos diferentes, e acho que a gente não consegue ter uma visão da amplitude toda, dos efeitos todos, das alterações que estão sendo trazidas, sem analisar, né, de uma maneira mais completa, mais ampla, olhando cada um dessas propostas. Infelizmente, o governo optou por fazer isso, e aí acabou trazendo situações aí inusitadas, né? Porque no fundo, o que a gente tem hoje é uma minuta, a gente não tem, né, uma proposta formal, o que por si só já é um absurdo, né? Eu acho que num país sério, com governantes sérios, pessoas comprometidas com o país, eu acho que o ministro já teria caído se viesse com a explicação que ele deu, que, não, eu pedi a receita que colocou e isso veio dessa maneira, mas é para ser mudado mesmo. Quer dizer, isso a gente não está aqui discutindo, né, detalhes técnicos, a gente está tratando aqui de questões altamente relevantes, com impactos profundos na atividade, né, em geral, nos investimentos e no país, inclusive. Então, é muito triste, né, a gente observar esse descaso, essa forma como esse tema vem sendo conduzido. O primeiro projeto, então, a primeira minuta, ela veio muito ruim, sobre uma série de enfoques, né? Alguém disse, e eu concordo, que o trabalhador paga 27%, né, o investidor em bolsa paga 15% e o empreendedor, que é basicamente 80% da população, vai pagar 43%. Quer dizer, não foi o menor sentido, né, uma proposta na forma como foi apresentada. Ela trazia algumas inovações, alguns defeitos, algumas maldades, e acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa questão das maldades, porque acho que acabaram colocando no bolo das maldades certos temas que talvez a gente precise conversar com mais detalhe, mais cuidado, especialmente a questão da tributação das empresas offshore, né? Esse é um tema que há muito se discute no Brasil e a gente estava esperando alguma coisa nesse sentido num futuro próximo, no contexto da reforma. Isso veio, mas aí a segunda minuta, né, que já veio melhorada, já veio aprimorada, assumiu alguns enfoques, mas ela acabou excluindo de uma vez, e eu não tenho certeza se essa exclusão será definitiva conforme, né, as discussões avancem aí no âmbito legislativo, né? Talvez
na Câmara dos Deputados para essa primeira versão. Talvez a gente ainda passe sem, mas esse é um tema que eu imagino que volte no Senado, né? Então, vai ser interessante acompanhar esse processo legislativo. Agora, é interessante observar, né, por um lado, e por outro, para quem tem o bolso afetado diretamente por essas mudanças e sem poder tomar uma decisão concreta, né, partir para algum tipo de ação ou caminho alternativo para tentar acertar alguma coisa, enfim, fica comprometido, né? Então, assim, então, o nível de ansiedade, o nível de preocupação é grande, a gente observa isso em geral, né, nos clientes e diversos agentes de mercado com que a gente conversa. Agora, infelizmente, não tem muito o que fazer mesmo neste momento, né? Aguardar um pouquinho a evolução, né, das discussões, com a expectativa de que a gente veja alterações aí mais no sentido de acertos, né, muito mais do que as maldades, e que no final do dia, se for aprovado alguma coisa este ano ainda, que seja da maneira aí mais racional possível, para a gente não criar, né, um aumento enorme de contencioso, de disputas e de incertezas, né? Lembrando que esse foi um dos principais motivadores dessa reforma, né? O governo diz que o objetivo é não aumentar impostos, simplificar, racionalizar, desburocratizar, diminuir o contencioso. Do jeito que vê a proposta, a gente não vê muito, né, isso acontecendo. Então, eu espero que esses ajustes e a versão final seja mais acertada e realmente busque atingir esses objetivos. Legal, obrigado aí pelas suas considerações iniciais. Eu acho que realmente a gente tem um caminho ainda longo por à frente. Eu queria tocar num ponto que você colocou aqui, que eu acho que é importante, que eu acho que, de uma maneira geral, acaba afetando um pouco essa gestão patrimonial dos nossos clientes aqui, que é a questão relacionada às estruturas offshore. Realmente, estava previsto isso no primeiro texto do governo, de uma forma muito ruim, como você mesmo colocou, realmente não foi uma coisa muito bem desenhada, que o relator acabou tirando isso do relatório que ele apresentou ainda de maneira preliminar, é verdade, mas a ideia, pelo menos na cabeça dele, é que isso não esteja contido dentro desse texto. Então, o que a gente pode esperar em relação a isso? O que você acha que faz sentido, sem, obviamente, sei lá, eu particularmente não queria entrar nessa questão de se é justo ou não é justo tributar, não é isso, mas de uma maneira estrutural, olhando a questão de investimento de uma maneira geral, doméstico e offshore, faz sentido ou não faz sentido, ou como é que a gente pode esperar que isso possa vir, ou o que pode vir, o que seria bom se viesse em relação a esse assunto? Eu vou começar com uma brincadeira aqui, que um cliente me perguntou qual a probabilidade. Eu falei 50%. Você não sabe, né? Impossível saber neste momento. É 50% né, em cima do muro, está tudo certo. Mas o fato exato, eu acho que tem dois aspectos que são muito relevantes quando a gente entra nessa discussão da tributação das offshore. Primeiro, que o Brasil é uma jabuticaba mundial, mais uma vez, né, mais especificamente nesse tema. O Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributam lucro de controlada no exterior de pessoa física. Lembrando que o Brasil já faz isso em relação à pessoa jurídica há praticamente 20 anos, né, e agora que vem, em 2013 a gente teve uma tentativa lá com a MP 627, que foi frustrada, também foi atabalhoado, enfim. E a gente vem esperando isso acontecer. Por quê? Primeiro, porque no âmbito da OCDE, que o Brasil está lá batendo na porta, pleiteando o ingresso, esse é um dos itens da lista, né, de assuntos que o Brasil precisa harmonizar a sua legislação com a dos países, vamos chamar assim, ricos, né, os membros do clube, como alguns costumam dizer. Então, o Brasil precisaria, dentro dessa longa lista, né, de ajustes aí que precisaria fazer, esse é um deles. Então, isso, enfim, isso está no meu radar já há bastante tempo. Eu acho que só nesses dois aspectos que eu chamei a atenção já né, é um assunto que estaria na pauta. O terceiro que me chama a atenção é agora, com essa mexida, né, na tributação dos fundos fechados, né, passando a ter o come-cotas dos fundos fechados, o Brasil, com isso, restringe
né, limita ainda mais a situação, né, de possibilidade de diferimento para o pagamento do imposto em relação a ativos a investimentos financeiros, né, essencialmente. Claro, tem algumas exceções e tal, mas em essência é uma regra anti-diferimento, né, porque você estabelece que lá em novembro os fundos fechados serão tributados, assim como os fundos abertos. Então, isso é uma regra que sairia, que valeria, passaria a valer no Brasil a partir do ano que vem. E por que o investimento offshore ficaria com essa vantagem ainda, né? Então, estruturalmente, faz sentido você acabar com uma regra que permite o diferimento aqui no Brasil para fundo fechado, mas, ao mesmo tempo, você permitir que isso seja feito no exterior, até do ponto de vista econômico, estrutural de país, quer dizer, faz sentido você incentivar a exportação, né, desse capital para o exterior. Então, assim, é algo que chama atenção. Então, eu acho que existe esse relatório, esse substitutivo ao projeto de lei da etapa de imposto de renda da reforma tributária, ele talvez tenha sido um pouco apressado nessa linha, né? Então, eu não acho que o Ministério da Fazenda vá ser tão passivo assim em relação a este tema. Eu acho que outros temas que foram tratados, como lá o saco de maldades, né, as maldades da Receita Federal, a gente viu um monte ali de fato. Agora, esse não me soava algo tanto assim como maldade, mas muito mais algo que o Brasil realmente está atrás do mundo, algo que talvez fizesse sentido, que o mercado vem discutindo há muito tempo, que de uma certa maneira já era esperado, claro, não na forma como foi apresentado, com aquela alíquota, né, tratando como imposto de renda normal, rendimento, 27,5%, incluindo ganhos não realizados e, né, sem uma clareza na periodicidade dos balanços ou de princípio contábil e tudo mais, que daria só isso já uma grande confusão ali para frente. Então, acho que tem, mas se isso realmente voltar à tona, de novo, 50%, né, mas se voltar, eu espero que seja de uma maneira mais organizada, mais pensada, né? Não são todos os investimentos no exterior que são passivos, né? A gente tem clientes que são controladores de empresas operacionais no exterior, então acho que seria importante diferenciar também o que é a empresa, né, que faz investimento financeiro, investimento passivo, de outras são operacionais. Então tem uma série de questões ali que precisariam ser examinadas dentro desse contexto. Mas estruturalmente, só para voltar à tua pergunta, eu acho que não faz muito sentido você fazer essa diferenciação para fundo fechado aqui que está sujeito ao come-cotas e o exterior continuar podendo diferir para sempre. Perfeito, realmente você cria aí uma arbitragem desnecessária, né? Não faz muito sentido você deixar essa porta aberta lá fora. Legal. Joana, por favor, fique à vontade para conversar aqui um pouquinho com o Humberto. Você está no mudo. Bons pontos do Humberto, acho que vale também ressaltar que, óbvio que do ponto de vista fiscal, as offshores, elas ajudam tanto em termos do diferimento, do famoso diferimento, que muitos perseguem, mas também esse diferimento, ele decorre de até uma necessidade de organização, né, do patrimônio da pessoa, e acho que também, por mais que depois seja algo, do ponto de vista fiscal, não tão atrativo, acho que vale o Humberto comentar que outros aspectos não é só puramente fiscal quando as pessoas perseguem a estrutura da offshore, né? Tem outras razões, tanto para alocar o patrimônio em outra jurisdição que não o Brasil, para facilitar planejamento sucessório, para evitar a exposição cambial. Então, acho que vale também ressaltar um pouco, Humberto, o que resta da offshore se não for só esse apelo fiscal, né? Claro, não, como você bem apontou, existem inúmeras outras razões, né? Primeiro, a questão de organização patrimonial mesmo, né? Especialmente se você tem um número grande de operações de investimentos, né? Compras e vendas, recebimento de cupom, de dividendos, etc. Você ter isso numa pessoa jurídica, ele vai te facilitar a forma como você vai administrar, gerir esse patrimônio sem ficar gerando uma obrigação de recolhimento de imposto
né, basicamente mensalmente e sem poder compensar perdas, etc. Então, essa é uma razão. A segunda, como você bem apontou, é sucessória, né? Então, ao invés de dividir lá uma ação da Apple, você vai dividir, né, as ações da empresa entre os vários herdeiros, provavelmente vai querer estabelecer uma governança, vai querer pensar num trust ou num testamento para facilitar essa sucessão. Então, também é algo, é outra razão aí por que usar uma estrutura no exterior. Tem outras também, né, do ponto de vista fiscal, olhando especialmente para quem investe bastante nos Estados Unidos, se você não tem uma offshore e vem a faltar, ativos considerados ativos americanos, e isso inclui ações de companhias americanas, por exemplo, ou imóveis, o imposto de herança é 40% federal, né? E quem paga é o espólio. Então, aquela isenção que hoje é alta nos Estados Unidos de 11,5 milhões de dólares só se aplica para quem é domiciliado nos Estados Unidos. E aqui, o estrangeiro, o limite é muito mais baixo, o limite é de 62 mil dólares, se eu não estou enganado. Então, o que faz com que, muitas vezes, para a estruturação de investimentos nos Estados Unidos, seja aconselhável o uso de uma estrutura offshore. Então, esse é um caminho aí, uma razão importante para considerar o uso da offshore. Então, sem contar, como você disse, proteção patrimonial, né? Às vezes a gente monta esse tipo de estrutura para organizar o bem, o patrimônio, proteger, e porque, especialmente se a gente quiser usar alguns tipos de instrumentos de organização ou de sucessão mais sofisticados que a gente não tem no Brasil, pelo menos atualmente, como o trust, não tem outro caminho senão levar esse patrimônio para o exterior. E você vai precisar de uma estrutura, normalmente o trust com uma empresa, o trust com um fundo, enfim. Vai depender dos motivos e razões ali. Então, de fato, acho que essa questão, mesmo a questão tributária, se a gente tiver um regime de come cotas no exterior, como eu chamo, né, essa regra de CFC, mesmo que venha a ser instituído, talvez faça mais sentido, né, você ter uma empresa offshore, porque aí a tua tributação é uma vez por ano, você sabe o critério, sabe como que vai acontecer, etc., ao invés de ficar com os ativos na pessoa física, especialmente se você tem um nível de atividade grande ou tem alguma dessas outras razões que a gente comentou há pouco. Então, acho que ainda vai continuar fazendo parte das nossas vidas, algo importante no contexto familiar, da mesma forma que vai fazer sentido, muitas vezes, ter holdings aqui no Brasil, e a gente pode conversar um pouco mais para frente sobre isso, mas as holdings no Brasil também passam a ter alguns tipos de problema, dificuldades que têm que ser enfrentadas no âmbito dessa proposta de reforma, né? Uma vez que, especialmente as empresas que têm bens de uso pessoal do acionista, se não fizer um pagamento de aluguel ou, enfim, o que seja, a valor de mercado, isso pode gerar, né, ser considerado uma distribuição disfarçada de lucros, e isso pode ter uma consequência financeira impactante na empresa e na pessoa física, porque na empresa a Receita vai arbitrar, portanto, esse valor de mercado e atribuir como se fosse uma receita para a empresa, e além disso, o lucro, neste caso, sendo caracterizado uma distribuição disfarçada de lucros, a alíquota no substitutivo é de 30%, e não a normal de 20%. Então, a gente vai precisar olhar com muito cuidado essas holdings patrimoniais aqui no Brasil para pensar no que fazer com elas. Legal. Gabriel, acho que temos uma pergunta aí, né? Bom, obrigado, Humberto, pela presença aqui com a gente hoje. Um prazer conversar com você sobre esse tema aí que está sendo tão debatido nas últimas 3 semanas, né? E você tocou num ponto aí que eu vou puxar o tema, que é justamente a questão das holdings patrimoniais, especialmente aquelas que têm ali uma concentração de ativos imobiliários, né? Muitas famílias aí que a gente atende optam por esse tipo de estrutura justamente para ter um benefício ali da tributação da receita da atividade imobiliária dentro
do lucro presumido, né? Basicamente, você tem ali uma vantagem em relação à exploração desses aluguéis, ou até da compra e venda, em relação à própria tributação de pessoa física, né? No texto original, a gente viu lá uma obrigação que assustou muito o mercado, né? Uma obrigação de que essas holdings fossem ali sujeitas ao lucro real, o que, na prática, trata de uma elevação da carga tributária muito relevante, né? Ali saindo provavelmente ali de um custo efetivo ali de 15 sobre essa receita de aluguel, né? Para até 34, e mais uma discussão aí de tributação de dividendos, né? Eventualmente nessa distribuição dos lucros, né? Então, a boa notícia é que no texto substitutivo também, assim como o capítulo de offshores, essa obrigação ao lucro real para as holdings da atividade imobiliária aparentemente caiu, né? Por enquanto, pelo menos, a gente tem isso excluído aí do texto substitutivo, que ainda, vale lembrar, né, um texto preliminar sujeito aí a muitas mudanças, né? Mas isso chocou um pouco o mercado, né? Porque desmontar uma holding patrimonial, além de custos, por exemplo, como um impacto aí de TBI, né, também tem um prazo importante para a gente observar, né, como uma redução de capital que exige ali um prazo de 60 ou até 90 dias, dependendo se a gente está tratando de uma SA ou de uma limitada, para uma oposição de credores, né? Então, talvez não dê para esperar ali até dezembro para tomar uma atitude, porque esse prazo pode impactar de alguma maneira aí essa reorganização, né? Como você enxerga isso, Humberto? Como você acha que tem chance aí de voltar ou não? É um pouco mais difícil do que essa questão da offshore, e como você vê essa necessidade aí de uma atenção maior a essa questão do prazo para essas holdings patrimoniais? Então, vamos lá. Eu tomei um susto danado lendo a primeira versão, né, do projeto de lei, porque eu falei para algumas rodadas de conversa, falei assim, o setor de construção civil está sob ataque no Brasil, né? Então, vamos lá, vamos pegar fundo imobiliário, vamos pegar as sociedades de conta de participação, vamos botar no lucro real as SPs imobiliárias e por aí vai. Então, caramba, olha que coisa de louco, né? Você não mexe uma indústria como essa, que emprega tanta gente, que gera tanto imposto, e simplesmente sai aumentando de uma maneira desenfreada, né, sem qualquer critério, no fundo, né, da forma como foi feito. Realmente, aquilo foi uma surpresa muito grande. E, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que volta a tributação no exterior, mas essa permanece como está, né? Então, ou seja, eu acho que especialmente a obrigatoriedade de colocar as empresas, a opção pelo lucro real para as empresas imobiliárias, eu acho que isso foi uma maldade realmente sem tamanho, e que isso dificilmente volta, né? Então, pelo menos essa é a minha expectativa neste momento. Agora, o que permanece, aquele ponto que eu chamei a atenção agora há pouco, são nas holdings patrimoniais, é justamente essa questão de bens de uso pessoal, né? Então, faz sentido você manter tua casa, teu sítio, a casa de praia, carro, exceto o pessoal que toma muito ponto, que aí talvez vale a pena considerar o que fazer. Mas se não, levar esses bens de uso do dia a dia, vamos falar assim, para a pessoa física, vai evitar um custo desproporcional, que na minha opinião é desproporcional, né? Você tem a casa ali, você tem que pagar o aluguel a valor de mercado, contratar laudo de avaliação para se defender da própria Receita Federal, e aí ser tributado na empresa, e depois isso ser considerado um dividendo, né, e também tributado. Então não faz muito sentido você deixar esses bens dentro de empresas. Então algum tipo de acerto, de reorganização vai ter que ser levado adiante. Pode ser uma liquidação da empresa por si só, dependendo da situação tributária dela, contábil, enfim, situação dos ativos ali, ou a gente, né, fazer a redução de capital. E aí, na redução de capital, que sempre foi o caminho que a gente usa, né, para esse tipo de situação, ela começa a ter alguns problemas, né? Primeiro, porque a própria Receita tentou dificultar isso inicialmente, né, de uma maneira mais ampla,
obrigando sempre que redução de capital fosse feita necessariamente a valor de mercado. Isso dispararia uma tributação na pessoa jurídica que está transferindo esse bem para a pessoa física. Então, o substitutivo mudou, mas ele só permite que seja feito a custo ainda quando se tratar de uma redução para a pessoa jurídica, ou seja, para a pessoa física, continuamos com um problema. E aí, lembrando que numa limitada, o prazo para oposição, né, de credores é de 90 dias e numa SA 60 dias, isso faz com que a gente não tenha muito tempo daqui para o fim do ano para fazer alguma eventual reestruturação nessa linha que a gente está comentando aqui. Então, eu tenho recomendado, a gente tem trabalhado com alguns clientes nessa linha de fazer um check-up ali dessa situação, entender exatamente a situação dos imóveis, situação patrimonial, fazendo algumas simulações, né, que acho que é importante você simular a empresa num tipo de regime, em outro, se eu resolver deixar os bens, qual é o impacto tributário que eu posso ter lá dentro, porque, de novo, às vezes o tributário é menos relevante, muito embora todo mundo tenha muito presente a questão tributária, mas existem razões extrafiscais porque você usa uma empresa, ou uma empresa aqui no Brasil, uma holding aqui no Brasil. Tem a razão, tem questão sucessória, tem proteção patrimonial, governança. Então, assim, tem razões para aquilo. Então, não sair fazendo sem uma consideração um pouco mais ampla, né? Mas lembrando aí desse prazo de 60 a 90 dias. Então, não esperar passar muito de agosto, que acho que mais ou menos a nossa expectativa de que vai chegar em agosto, final de agosto, a gente vai ter uma ideia bem melhor de como vai estar o projeto, como é a temperatura para aprovação e tudo mais. E aí a gente não pode, talvez, demorar muito para agir. Nem que seja em relação especificamente a isso, para tomar uma providência esse ano, concluir esse ano, e a coisa não passando, o projeto sendo alterado mais para o final do ano, etc., ou mesmo não sendo aprovado, considerar jogar de volta, se fizer sentido. Mas, enfim, não deixar isso muito para a última hora, não. Pedro, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, Humberto, um prazer aí recebê-lo. Obrigado por ter aceito o convite. Voltando um pouquinho, como você bem falou, né, existem outros motivos para você montar uma estrutura ou ter um fundo exclusivo no Brasil, mas no final do dia, né, a questão tributária é muito relevante. Então, a gente está tentando acalmar os clientes no sentido de que não passou ainda nada, isso é um projeto, isso é um texto agora substitutivo, mas vamos assumir aqui um cenário em que passe, tá? O Come Cotas e a tributação das offshore, o CFC. Como você bem falou, a gente que está na indústria já vem esperando algo nesse sentido há muito tempo, né? Primeiro, o fundo fechado, a gente usa de forma legítima para os fundos exclusivos, mas o conceito lá atrás, pensado, era diferente, era para os investimentos de longo prazo, aquela coisa toda. E o CFC Rules, como você também bem falou, enfim, é um movimento internacional aí dos países mais sérios, vamos dizer assim, até para a gente conseguir entrar na OCDE, a gente se comprometeu a isso, então a gente esperava. Mas vamos assumir que vem, então, muitos clientes estão perguntando, ainda vale a pena ter a PIC? Ainda vale a pena ter o fundo fechado? Mesmo com o Come Cotas no fundo fechado e mesmo como você colocou o Come Cotas na PIC? E a nossa análise aqui, a priori, é que, bom, podemos fazer conta, mas você continua tendo uma compensação dos ganhos e perdas nos dois veículos, né? Ou seja, você perde dinheiro num fundo e você ganha dinheiro numa ação, você dentro do veículo você consegue compensar isso. A pessoa física não é bem assim, né? Você até consegue para ações, mas para os outros ativos você tem as limitações. Então, numa visão bem superficial, parece que faz sentido, né, Humberto? Tributariamente, você conseguir compensar ganhos e perdas. Claro que aí, se você tiver uma tributação de 27,5% na offshore contra 15% a 22,5% na pessoa física, é uma diferença grande, a gente está falando aí de uma diferença de uns 12%, mas ainda assim você tem esses benefícios da compensação, né? Como é que você enxerga isso? E até aproveitando nessa esteira, alguns outros fundos, na outra vez o Floriano falou, fala baixo, né? Acho que foi, o Gabriel comentou, fala baixo para não nos ouvirem, mas a Previdência ainda continua sendo uma boa opção para os investimentos de longo prazo, podendo chegar a 10%, e o fundo de ações também não foi atacado, né? Aquele fundo que tem lá a carteira de 67% a mais renda variável continua sem come cotas 15%. Então, até nessa esteira, em passando do jeito que está, você continua vendo esses dois veículos como talvez um caminho aí para os clientes private?
Sem Só dúvida. Eu acho que quando há tentativas de mudança na legislação, acho que também eu sempre acho que é um bom momento para a pessoa rever, né, a estrutura toda do patrimônio dela. Eu acho que assim, nesse contexto, acho que de repente vale também comentar, é uma oportunidade para você revisar. Será que você precisa do fim mesmo? Será que você já não tem ativo suficiente para talvez já fazer um outro tipo de fundo e, portanto, né, já antecipar isso e não precisar ficar toda hora passando mal, vai vir uma outra tentativa. Comentar, acho que também sobre esse aspecto. Joana, Pedro, é exatamente o que eu ia dizer. Acho que a gente tem que olhar o perfil do cliente. Acho que não dá para a gente chegar aqui a uma conclusão que vai se aplicar para todo mundo, né? Então, a gente precisa olhar aquelas razões extrafiscais que a gente falou antes, né? Quais são os motivadores que me levam a uma estrutura, seja no Brasil, seja no exterior, os efeitos fiscais aplicáveis a isso, né? Então, assim, do ponto de vista de perfil de investidor, se eu sou um investidor mais de longo prazo, invisto em algumas poucas posições e deixo aquele papel, etc., talvez ter o fundo não seja exatamente o melhor caminho, né? Talvez na pessoa física faça mais sentido. Por outro lado, se eu sou muito ativo, eu quero ter uma gestão muito ativa da minha carteira, com diversos tipos de papéis enfim, perfis variados de riscos, etc. Então, aí, talvez ter o fundo ainda vai justificar, mesmo, ou a offshore, mesmo com esse come-cotas anual. De novo, o que a gente espera, o que a gente torce, é que a alíquota, especialmente no offshore, ela seja ajustada, né? A gente, né, tem comentado talvez uma compatibilização do que é offshore com o local, para você não ter também essa arbitragem fiscal. Então fica, né, que tal uma alíquota de 15 no come-cotas offshore, e talvez você pague a diferença para o ganho de capital ou para o rendimento, conforme o seu tipo de ativo, no momento que você efetivamente saca dinheiro da estrutura, né? Então, talvez fosse uma forma aí de você compatibilizar um pouco as duas coisas. Então, acho que, aliás, sobre esse aspecto, me chama a atenção nesse substitutivo, essa questão do fundo fechado. Na verdade, passa a ter um incentivo muito maior para ter fundo fechado, gente, mesmo com come-cotas. Se você vai ficar num fundo aberto, que vai estar de 15 a 22,5, vai para o fundo fechado que você nasceu e fica no 15. Né? Então, assim, tem certas coisas que não dá para entender, porque ninguém está parando para sentar e pensar sistematicamente os efeitos todos, né? O que é uma pena, de novo, numa reforma tributária, né, não fazerem isso é um atentado, mas, enfim. Então, mas é isso, Pedro, precisa olhar um pouco a situação, né, o gancho com a Joana é perfeito, então olhar a situação patrimonial do cliente, não só na questão dos ativos financeiros locais, mas offshore, olhar a situação das holdings patrimoniais, a situação da família, e aí entender quais são os efeitos e caminhos, possíveis opções, né? Sei lá, às vezes você está no momento de cindir o fundo, né, e um pedaço vira um FIA de uma vez, e que aí você não tem tanto problema. Ou às vezes você já é um FIA e não sabe, porque o teu perfil indica que você gosta de investir em ações, ou você tem outros tipos de ativos lá dentro que você acabou investindo no fundo fechado, como FDIC, enfim, tanto, até o fundo imobiliário, por aí vai, que talvez faça sentido você desmontar isso, tirar do fundo, ainda mais se você vai ter um come-cotas. De qualquer jeito, no início do ano, talvez aproveitar a alíquota de 10%, né, que eu brinco que o governo botou um refis dentro da lei, né, porque ele sabe que é um tema controverso, ele sabe que vai ter judicialização, então ele faz um refis na lei. É 15%, mas se você pagar à vista, então eu te dou uma colher de chá e cai para 10. Você faz conta, puta, será que vale a pena eu ficar brigando? Tem advogado que às vezes é caro e tal, então, né, e fica essa discussão aí. Então, mas é isso, é o momento de sentar, olhar, revisar o patrimônio, revisar a estrutura, né, ou seguir o caminho que eu estou vendo, infelizmente, né, muitos clientes interessados estão dizendo que não querem pagar para ver, ou seja, vão embora do país. Né? Então, e aí eu brinco com essa arbitragem, né? Hoje, você sair do país, existe um exit tax no Brasil.
né? As pessoas não chamam dessa forma, mas eu chamo, né, de exit tax. Se você tem um portfólio de ativos financeiros no Brasil, no momento que você sai, a Receita entende, a Receita, eu não concordo, mas tem um ato declaratório interpretativo nessa linha, que vai dizer que você é obrigado a tributar como se você tivesse alienado esses bens, né, liquidado suas posições no dia anterior à da efetiva saída do Brasil. Então, eu chamo isso de um exit tax, às avessas aqui, tupiniquim. E o que acontece é que hoje, quando você tem um fundo fechado, você já está na alíquota de 15%, para você sair, você está pagando 15 para ir embora. Opa, abriu uma janela de oportunidade, de eu sair a 10. Né? Então, eu saio a 10, espero virar o ano, sou tributado lá no Come Cotas no começo do ano, aí eu vou embora. Mesmo se tiver a tributação da offshore, que, né, seria o primeiro balanço, sei lá, em dezembro do ano que vem, eu saio antes disso, né, e levo, realizo, atualizo o meu custo de aquisição no exterior, faço step up no exterior, e aí eu atualizei todo o meu patrimônio local e offshore a 10%. Né? Então tem gente que está achando isso um bom negócio. Enfim, estou trazendo isso aqui porque não é todo mundo que tem interesse em sair, né? Eu acho que sair para passeio no exterior é diferente de morar no exterior. Eu estou falando aqui de efetiva mudança, né, de país. A Receita está muito de olho nisso já há algum tempo e, de fato, em função da reforma, se eu tiver um fluxo migratório muito grande, ela vai olhar cada situação dessa de mudança de residência, e algo que não é muito comum, ela fazer uma fiscalização no decorrer do período que a pessoa está fora, normalmente ela faz quando a pessoa retorna, é algo que ela poderá começar a fazer cruzando dados aí com a própria Polícia Federal na imigração para entender a quantidade de tempo que passa no Brasil e, sem contar, pedindo outros elementos aí para mostrar que a pessoa efetivamente mora no país onde ela declara. E, Humberto, quando essa pessoa quiser voltar no futuro, agora pelo substitutivo, ela pode ter a isenção dos ganhos nos bens adquiridos. Eu não poderia antes, agora pode de novo, né? Outro talvez não é muito sistêmico, né? Por que será que isso saiu? Enfim. Porque interessa alguém ali, né? Assim, né? Hoje quem volta para o Brasil tem uma vantagem enorme, né? Que é uma isenção de ganho de capital nos bens do exterior adquiridos durante o período que morava no exterior. Então, diversas pessoas que moraram fora há muito tempo e retornam ao Brasil estruturam seu patrimônio de tal forma que não seriam nunca mais alcançados pela tributação em relação a esses ativos. O projeto de lei revogou expressamente esse dispositivo, mas o substitutivo não trouxe essa revogação. Então, a rigor, né, isso ainda permanece. Então, de fato, a pessoa sai, atualiza o patrimônio total a 10 e volta e nunca mais é tributado. Então, assim, é uma forma de pensar aí, né, o que fazer. Eu acho que são questões complexas, né? Eu acho que a gente aqui, enquanto Wealth Planners aqui, coloco o Humberto também nesse time, porque é o que ele faz ali no escritório, a gente sempre gosta de reforçar que a questão tributária não é a única que tem que ser analisada, né? Independente de ter reforma ou não, a gente sempre coloca isso para os clientes, né? Olha, a questão tributária é só um pedaço da história, você precisa olhar muito mais coisa do que isso. Mas é muito difícil você falar isso do Brasil, considerando que você tem todas essas ineficiências fiscais, né? Você tem uma coisa que não paga imposto, outra que paga 30% de imposto, é difícil dizer que a questão tributária não é importante, é muito difícil. Então, eu acho que, talvez, se a gente for para um ambiente onde tudo passa a ser tributado, aí sim a gente vai conseguir olhar para outras coisas que não só tributação, e aí você pode ter decisões muito mais estratégicas e com um pouco mais, pensando muito mais no longo prazo, do que imediatista em função do fato de pagar mais imposto ou pagar menos imposto. Então, acho que talvez isso possa melhorar um pouco. Mas eu queria entrar numa outra conversa que eu sei que também é uma conversa bastante... Talvez a gente tivesse que fazer um evento só sobre isso, mas que é a questão da tributação do estoque, Humberto. A gente tem 3 situações aqui que são claras. Estoque de rendimento de fundo fechado, estoque de lucro de empresa offshore, estoque de dividendos que foram auferidos até 31 de dezembro deste ano e que, em tese, não deveriam ser tributados e que não tem, assim, você pode ter alguma coisa, mas não está claro, efetivamente, o que vai se fazer com tudo isso, né? E a gente sabe que isso é um foco de judicialização tremendo, quando você vai brigar em tributar o passado ou não. Eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, por favor.
Vamos lá, eu tenho, enfim, eu acho que a tributação de estoque, ela não deveria ser possível, né, dentro de uma nova sistemática, ela deveria seguir a sistemática anterior, independentemente do que venha a acontecer. Mas eu acho que existe uma gradação em relação a cada um desses tópicos, né? Por exemplo, a tributação de estoque offshore, a gente tem a jurisprudência no Supremo do caso Vale, né? Que é meio confusa aquela decisão, tem gente que até hoje interpreta de maneira diferente as conclusões que muitos chegaram, mas o fato é que aquela é uma decisão já com um certo tempo, com uma composição de Supremo completamente diferente, alterada, e que a gente não sabe como, né, o Supremo se portaria hoje em relação a esse tema. Mas, dentre as três situações, talvez essa seja a mais clara delas, né, e que não se poderia tributar o lucro anterior. Aí até eu ter sugerido, numa dessas rodas de conversa, faz um regime de transição em relação a esse anterior. Né? Eu brinco, faz o first in, first out. Então é o seguinte, beleza, você vai pagar o come cotas daqui para frente, o passado fica carimbado lá. O primeiro, tudo que você distribuir, eu vou sempre considerar que é a distribuição anterior até esgotar aquilo. Né? Então seria uma forma inteligente de lidar com isso sem ficar criando aí um contencioso enorme, uma discussão grande. Então, o offshore é isso. Já os fundos locais, eu acho que a discussão, muito embora seja essencialmente a mesma juridicamente falando, ela tem uma visão um pouquinho diferente, e até a gente tem alguns precedentes da época em que os fundos abertos passaram a se sujeitar ao come cotas, e que não tiveram muito sucesso no judiciário, né, naquela época, pelo menos. Então, eu acho que talvez, e aí considerando esse refis que eu brinquei há pouco, né, de você pagar 10% e resolver a questão, vai fazer muita gente pensar, né, e que talvez muita gente aceite seguir essa linha para não ficar no contencioso demorado e, de novo, incerto. Ainda tem 2, 3 semanas isso, o Valor Econômico publicou um artigo onde era feita uma análise, né, sobre a tendência das decisões do Supremo em relação à matéria tributária ou questões ligadas a governo, que a tendência era sempre, ou quase sempre, decidir favoravelmente ao governo. Então, e a gente tem visto isso muito em matéria tributária. São raros os casos hoje que são que na linha da defesa do contribuinte. Então, esse é um outro dado importante aqui para a gente considerar. Já em relação aos lucros, né, das pessoas jurídicas aqui no Brasil, em função da criação da tributação sobre os dividendos, a grande recomendação aqui é declare esses dividendos e deixe isso como crédito. Né? Nem entra nessa discussão. Essa é uma discussão que não precisa entrar, porque como hoje o efeito é neutro, declare e largue esse crédito lá um dia, mesmo que não tenha, só tenha lucro contábil, não tenha o caixa para fazer essa distribuição, você deixa esse caminho, né, para receber esses valores algum dia aí para frente, ou se tiver o caixa já distribuído uma vez e pronto. Então, acho que essas seriam aí as considerações nessas três situações. Eu não sei se a Joana concorda, tem alguma observação nessa linha? Super de acordo, acho que realmente a gente pode se pautar na decisão do STF para a PJ em relação aos lucros no exterior. A do come cotas dos fundos é um pouco discutível, né, porque vão falar que é uma antecipação, aí tem toda aquela história, e a dos dividendos é no-brainer, acho que assim, tem que deliberar já, não tem a caixa para pagar, não paga, mas já deixa como um passivo, né. Exatamente. Acho que já até discutido outras tentativas de tributar os dividendos, acho que não tem muito segredo, mas assim, o absurdo é querer, né, tributar e não ter um regime de tributo. Até saiu uma nota da própria Receita falando que é isso mesmo, ela quer tributar o passado. Sim. Triste, lamentável, mas... Gabriel, por favor. Acho que, aproveitando esse tema de dividendos, né, apesar de o texto substitutivo não ter mudado a alíquota de 20%, trouxe algumas outras mudanças
relativamente positivas, né, se é que a gente pode falar assim, né? A própria carga tributária da pessoa jurídica, né, então reduzindo ali a tributação de RPJ, mas mantendo a contribuição social sobre o lucro, que ainda soa um pouco estranho em termos daquele discurso que a gente ouvia de simplificação do sistema tributário, né? Eu ainda continuo com 2 tributos com bases de cálculo muito parecidas, né? 2 obrigações acessórias, mas, enfim, pelo menos a boa notícia de redução do IRPJ, né? E também a questão das holdings, né? Acho que esse foi um ponto bastante discutido também no primeiro texto, né, do Ministério da Economia, porque possivelmente estava sendo criada ali uma ineficiência tributária para aquelas estruturas que utilizam uma holding que eventualmente não iria distribuir esse dividendo e não teria um crédito, não teria um valor a ser compensado ali com base na cadeia, né? Então, agora, ao que parece nesse texto substitutivo, isso melhorou, né? Eu estaria criando ali uma isenção e não um sistema de crédito para fins dessa retenção que acontece ali dentro da cadeia societária, claro que com algumas condições para que isso seja possível, né? Mas, enfim, acho que a boa notícia é que eles estão atentos a isso, né? E ouvindo aí, aparentemente, os aconselhamentos aí do setor privado para trazer essas melhorias, né? Vamos ver o que vem, né? Vamos ver o que sai desse texto substitutivo aí oficial, né? Porque ainda é preliminar. Exato. O Gabriel, sabe que eu não entendo? Por que eles não fizeram a isenção para qualquer pagamento para PJ? Não é para simplificar? Então é o seguinte, quando bater na pessoa física, eu tenho a tributação aonde eu tiver. E aí, se eu tenho para baixo, eu, sei lá, jogo para baixo. Enfim, alguma... Mas, assim, é simples de mexer, porque aí já fica... Aí, no caso de coligada, e se eu tiver uma participação... Assim, é uma loucura. Por que não simplifica de uma vez? Ela não melhorou muito a situação, né? Vai continuar uma mega discussão em outras situações também. Exato. A impressão que se dá é que, na realidade, me parece que é sempre a desconfiança, né? De que vai ter sempre alguém tentando se aproveitar de alguma brecha, então eu vou ser mais esperto, vou tentar fechar tudo que eu posso fechar. Mas aí você começa a criar um monte de Frankenstein que na prática não funciona. Você não consegue colocar de pé, você vai criar uma bola de neve que você não vai conseguir administrar. Então, assim, as pessoas precisam pensar um pouquinho, né, antes de colocar de pé. Forma que ela parte da premissa que está todo mundo fazendo planejamento abusivo, né? Então, assim, aí joga todo Exatamente. E todo mundo está... Então, assim, por exemplo, ainda bem, graças a Deus, que, por exemplo, saiu aquela história do ganho de capital indireto, porque isso aqui é um absurdo. Aquilo era um absurdo. Tchau, private equity, tchau, IPO no exterior. Assim, não estou entendendo, né? Então, assim, é muito complicado mesmo. Essa reforma realmente é muito complicada. Sem falar no fato que criava uma briga de tributação, né? Que era um absurdo, porque você já tributava, já tinha mudado a regra da tributação do offshore, e ainda você tentava tributar lá fora uma coisa que você não tinha competência para isso, quer dizer, era uma coisa meio sei lá. Não sei. Não, e o que me chama a atenção é a explicação, né? A explicação, não, porque isso é debatido no G20, no G7, no OCDE, ele mistura todos os conceitos para falar, eu quero tributar a venda de um bem que não está no Brasil. É só isso. Aí a Volkswagen quer vender quer ser vendida, vai tributar a Volkswagen, porque vai pagar imposto aqui de uma coisa que não tem nada a ver, pois é. Exato. E aí, é tão maluco isso, né? A gente trabalha com muitos empreendedores, né? E pessoal de fundos de venture capital, private equity. E é assustador, porque a gente sabe que o mercado é internacional. Né? Eles sabem que esse mercado é internacional, a captação de recursos ocorre essencialmente no exterior, a saída dos investimentos ocorre essencialmente no exterior. E o que acontece? O Brasil é um hub de negócios, então enquanto fizer sentido investir dinheiro aqui, quanto emprego foi gerado nesses últimos 5 anos pela indústria de venture capital? Quanto de investimento direto aconteceu no Brasil em função dos investimentos de recursos captados no exterior e aplicados aqui no Brasil? E simplesmente, não, eu quero um pedaço disso. Espera lá. E o imposto que essas empresas pagam, os empregos que são gerados, a economia girando em função disso tudo. Mas não pode. Eu acho que é absolutamente sem critério, né? Diversas dessas mudanças. Ainda bem que essa
realmente caiu, porque ia ser um desastre para o país. Desastre. Da mesma maneira, aquela outra, né, de aumento de capital também necessariamente a mercado. Né? Então, eu brinco assim, acabou de joint venture, né? Não pode mais fazer joint venture, porque se você não pode transferir ativo, se você transferir o ativo para se associar com alguém, para fazer uma captação, para fazer, ou dar uma garantia, o que quer que seja, você passa necessariamente a ser tributado na largada sem ter um ganho. Não, e você, porque você quer se reorganizar justamente para um evento de liquidez, também não pode entrar, por exemplo, que são mais atrativos numa caixinha para justamente fazer o IPC, também não pode, porque você vai ter que pagar o imposto antes do evento de liquidez, né? Então, para que eu vou fazer? Exato. Não, e fico alerta aqui nessa questão dos empreendedores, muitos realmente estão indo embora do Brasil, né? Seja porque passaram por eventos de liquidez, ou seja, ou porque querem empreender em um ambiente onde as coisas funcionem de uma maneira mais eficiente, né? Seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista trabalhista. E não quer dizer com isso que ele vai pagar menos imposto. Essa é a confusão que eu acho que fazem muito, né, com esse tipo de assunto. Ele, às vezes, está indo para os Estados Unidos para pagar mais imposto. Então, não é a questão. Ele quer ir onde ele consegue trabalhar, onde ele consegue se desenvolver, onde ele consegue levar as coisas adiante. Então, é uma pena... Ou, no mínimo, ter previsibilidade das coisas, não, Beto? Eu acho que essa é a questão. Você poder se planejar, se programar, sem ser pego de surpresa no meio do caminho, né? Eu acho que essa é a questão. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica. Me diz uma coisa. Como é que as empresas vão se planejar para o ano que vem? Né? Qual é o meu orçamento do ano que vem? O que é o meu business plan para o ano que vem? Neste momento aqui, uma reforma tão atabalhoada, tão mal feita desse jeito, né? E sem perspectiva de que vai, não vai, como. É triste. Folino, tem 2 perguntas aqui bacanas. Dá tempo da gente Pedro, fazer? A gente tem 2 minutos, cara. Mas vamos 2 lá. minutos. Vamos lá, Pedro. Uma muito rápido, só para esclarecer. Ela perguntou assim, Humberto, então quer dizer que se a offshore deliberar pela distribuição dos lucros acumulados, não vai ser mais possível tributar? Na verdade, quando você falou, você estava se referindo aos dividendos no Brasil, né? Então, a questão dos dividendos no Brasil. Claro que só para esclarecer. Lá fora, exato, lá fora você tem o imposto, se for dividendo é 27,5% na regra atual. Isso. Então, o que a gente está pensando neste momento é simplesmente levantar o balanço e carimbar que aquele lucro é anterior. Aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso para frente. Mas não deliberar, mas preparar o balanço em 31 de dezembro desse ano e carimbar tudo que você tem de lucro acumulado até então. E aí engata outra pergunta. Tentar ser breve, Folino, mas é porque eu achei bem completo. Ele perguntou o seguinte: fiz a repatriação, já paguei 15% lá atrás, conforme o normativo da época. Faz sentido eu ser tributado agora nesse Come Cotas? E aí, o que eu preciso fazer no meu balanço para preparar? Então, acho que talvez rapidamente falar que, de fato, quando você olha o mundo, primeiro teve a repatriação, depois CFC, né? O Brasil tentou inverter com a 627, depois fez a... Então, faz sentido, sim, a empresa estar nesse escopo. E aí, acho que entra um pouquinho o que você falou dos lucros realizados e não realizados, né? Porque hoje, quando você lê, é lucro, ponto. Só que não faz sentido você tributar um lucro não realizado, né? Acho que talvez um preparativo dos balanços nesse sentido, talvez a contabilidade direitinho, mostrar, olha, o meu lucro realizado esse ano foi tanto, não realizado, né? Algo nessa linha, acho que é legal se puder comentar rapidamente. Legal, Pedro, é isso mesmo. Então, a gente tem, nessa questão dos balanços, até da pergunta anterior, e até fazer um gancho com a DCBE, né, do Banco Central, ele já pede, né, o que é ganho realizado e não realizado. Então, a gente já tem pedido para os contadores preparar os balanços, fazendo essa distinção do que é realizado do que não realizado. Então, preparar, deixar a contabilidade em dia, especialmente esse balanço de 31 de dezembro de 21, vai ser um balanço muito importante aqui na nossa história, né, para quando a gente pensa nesse tema. Sobre a questão de repatriou e agora vê essa tributação, enfim, de fato, o que você foi tributado lá atrás e era lucro acumulado lá atrás, você já foi tributado. Então, o que a gente fez muitas vezes pós-repatriação foi capitalizar esses lucros ao longo desses últimos anos para não chamar, para carimbar bem que aquilo já foi pago imposto, aquilo é custo de aquisição seu, né? Então, vale a pena examinar aí como é que está a demonstração financeira, os documentos societários, as atas, enfim, né? Para ter certeza de que você não seria alcançado por uma tributação em cima
de algo que realmente já foi tributado lá atrás. Só o que cresceu, vamos chamar assim, de lá para cá, é que aí poderia, no limite, ser alcançado por essa tributação, seria o estoque, não tudo que você tinha naquela reserva. Era muito comum, né, a gente encontrar as estruturas na época da repatriação, onde você tinha o capital, aquele nominal, 50 mil, 10 mil, 5 mil, e o resto tudo era reserva de lucro. Né? Então, a gente foi capitalizando isso sem efeito fiscal, porque já tinha sido tributado, e então teu estoque diminuiu muito, foi o que cresceu de lá para cá, e não todo. Então dá uma olhada nisso, vale a pena sim.